Olá a todos e a todas! O objetivo desse vídeo é o de apresentar o meu trabalho no seminário 2 da disciplina Evolução da Forma Estrutural, ministrado pelo professor Sanches no programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. O meu nome é Monice Cristina, eu sou aluna de mestrado da UNB e vou falar um pouco sobre o texto New Towers, Faz Durkheim e a Segunda Escola de Chicago, que é abordado no livro de David Billington no capítulo 13, entre as páginas 234 a 246. Iniciando com uma breve introdução sobre o autor estudado neste capítulo, o Fazlur Khan ele foi um importante engenheiro estrutural nascido em Bangladesh que se estabeleceu anos depois nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Chicago. Ele é constantemente lembrado por seus sistemas estruturais inovadores, especialmente na construção de arranha-céus, e ele é inclusive considerado o pai de projetos tubulares para esses tipos de construções, além de também ter sido um dos grandes pioneiros em projetos assistidos por computador, que são os projetos desenvolvidos dentro do sistema CAD. Devido à sua excelência na área da construção civil, ele recebeu uma indicação à cidadania americana no ano de 1967, ano também em que ele se estabeleceu nos Estados Unidos. E ele trouxe uma enorme revolução na tecnologia da construção de arranha-céus durante a segunda metade do século XX. É justamente nesse contexto de evolução que ele conseguiu surpreender o mundo com projetos que são considerados as suas obras-primas, como a Sears Tower, que era o edifício mais alto do mundo entre os anos de 1973, o ano da sua construção, até o ano de 1998, e o John Hancock Center, que é um edifício construído no ano de 1969 e que possuía mais de 100 andares. A Sears Tower, hoje conhecida como Willis Tower, continua sendo um dos edifícios mais altos do mundo, tendo cerca de 527 metros de altura e sendo construída através de um sistema estrutural de tubos agrupados. E o John Hancock Center, hoje conhecido como o prédio da North Michigan Avenue, é um outro arranha-céu, agora de 100 andares, que utilizou o conceito de sistema de tubos treliçados com contraventamentos no formato de X, como a gente consegue visualizar nessa imagem. Então, uma vez que a gente viu um pouquinho sobre o autor estudado nesse capítulo, nós podemos voltar para o cenário geral do texto do David Billington, que vai tecer algumas ideias a partir de 6 pontos principais, que seriam os principais tópicos que são abordados especificamente no capítulo, com os temas de competição e jogo, Faz Durkheim e a Segunda Escola de Chicago, expressão estrutural em edifícios altos, torres de concreto, torres de aço e Khan em colaboração. Eu achei importante citar esses tópicos porque, na medida em que o texto vai sendo construído por Billington, são feitas algumas analogias a partir desses tópicos. E isso acontece, por exemplo, no tópico competição e jogo. Aqui é explorado o assunto de como que algumas das mais importantes construções da história surgiram através do processo de competições. E, como exemplo, é usada a Torre Eiffel e a Ponte do Brooklyn. Isso porque, muito provavelmente, se não houvesse tido um processo de competição envolvendo diferentes arquitetos e engenheiros para a disputa da criação dessas obras, possivelmente elas não teriam alcançado o nível de grandiosidade no projeto das estruturas que elas apresentam hoje. E com isso é colocado que a competição ela foi fundamental para a criação de grandes estruturas no passado. E para exemplificar ainda mais isso, o David Billington traz exemplos, como a cúpula de Brunelleschi, em Florença, que surgiu nesse mesmo contexto. E esse mesmo espírito de competição, ele acaba ajudando a explicar o surgimento de tantas outras catedrais imensas nas pequenas cidades da França, durante os séculos XII e XIII, que também vivenciavam uma época de intensa competição cívica. Então, é colocado aqui que todos esses trabalhos eles combinavam uma ideia de competição e jogo, e até mesmo de disciplina e emoção, para a criação de obras arquitetônicas e estruturais que realmente eram diferenciadas. E o texto também explica que existe uma ideia geral, mas equivocada, de que engenharia seria apenas uma aplicação racional da ciência. Só que essa ideia, além de errada,
ela não apenas vai afastar a gente da realidade da engenharia como uma arte estrutural, mas ela também vai ofuscar esse lugar criativo da competição dentro do processo de construção. Então, com isso, é trazido outras duas estruturas, também no final do século XX, que vão simbolizar essas ideias de competição e jogam da mesma forma que a Torre Eiffel e a Ponte do Brooklyn. Uma dessas duas estruturas é uma torre em Chicago, projetada por Fazlur Khan, e a outra é uma ponte na Suíça, projetada por Christian Mann. O Billington ele coloca que, assim como ocorreu com as obras anteriores, a nova torre e a nova ponte foram criticadas como feias, muito tecnológicas e até mesmo mal colocadas ou mal projetadas. Então, mais uma vez, a arte, em novas formas, ela acabava ofendendo muitas pessoas. Só que agora seria a hora de reconhecer que a arte estrutural, ela tem uma história e um futuro pela frente. Então, cada uma dessas obras, ela acaba sendo produto de um artista estrutural, né? Cuja carreira vai amadurecendo sob o teste constante de competições. E como exemplo disso, nessa apresentação eu vou falar especificamente sobre a obra do Fazlur Khan. Então, para explicar a visão e o contexto do Fazlur Khan dentro da segunda escola de Chicago, o Billington coloca em seu texto que o Fazlur Khan ele costumava dizer que, se a sua empresa de Chicago, provavelmente ela seria contratada quando uma empresa contratante quisesse um prédio de escritórios barato, útil e bonito. Mas se essa mesma empresa quisesse uma sede corporativa de prestígio, eles muito provavelmente contratariam o arquiteto estrela de Nova York. Isso porque ele poderia competir com qualquer coisa, exceto com um desejo corporativo de alta moda. Então isso acaba mostrando um contraste entre os estilos e as técnicas das construções entre as cidades de Chicago e Nova York, que vai trazer a gente de volta ao desenvolvimento dos arranha-céus e as ideias de Khan que vão caracterizar a segunda escola de Chicago, que possuía edifícios altos e extremamente inovadores para a época, que continuavam utilizando mais ferro do que madeira nas suas construções e que agora, com o Khan, possuíam um sistema estrutural tubular. Então, em Chicago, o Fazlur Khan ele conseguiu projetar uma série de edifícios, incluindo alguns dos mais altos do mundo, que juntos eles vão constituir uma nova abordagem para o projeto de edificações conhecidas como os arranha-céus. Então, para o Billington, ele era visto, tecnicamente, como um mestre em engenharia. E isso porque, de acordo com ele, nenhum outro engenheiro estrutural, desde a Segunda Guerra Mundial, conseguiu compreender melhor as estruturas de construção como o Khan. Só que essa compreensão técnica, ela não foi a sua única ou até mesmo a principal motivação dentro do campo da construção de prédios com grandes estruturas. O Fazlur Khan ele chegou a afirmar que o impacto social e visual dos edifícios era também a real motivação dele para buscar novos sistemas estruturais. E para ele conseguir obter o impacto visual certo, a força natural de um edifício ela também deveria ser expressada. Então, com essa rica imaginação, o Fazlur Khan ele conseguiu criar novas formas e novos sistemas estruturais para esses edifícios. Com isso, no início dos anos 70, ele se tornou o único sócio de engenharia de sua empresa em Chicago, e os seus dois maiores projetos, que é o John Hancock Center e a Sears Tower, como a gente viu anteriormente, ambos em aço e ambos em Chicago, o tornaram conhecido internacionalmente. Pouco antes da sua morte, um outro projeto seu começou a ser construído, que foi o Ontario Center, um arranha-céu de concreto com sistema de contraventamento diagonal, também em Chicago. E em 1968, ele projetou em Houston o arranha-céu de concreto mais alto do mundo. Ele usou os dois principais materiais de construção com a mesma habilidade adotada anteriormente, e até criou maneiras especiais de combinar concreto com aço estrutural. Quando Billington ele vai falar sobre a expressão estrutural em edifícios altos, ele coloca que talvez a realização mais notável do Khan tenha sido conseguir projetar qualquer edifício alto. E isso porque depois de Sullivan e do declínio da primeira escola de Chicago, o projeto de edifícios altos eles caíram completamente nas mãos dos arquitetos. E com isso, a ideia de uma expressão estrutural, ela quase desapareceu. E ele cita alguns casos para isso.
Por exemplo, embora o edifício gótico Wolfworth de Nova York vai enfatizar colunas verticais que são revestidas de aço através desses shafts verticais nas alvenarias, o Empire State Building e o Rockefeller Center, que são essas últimas duas imagens, eles vão enfatizar mais paredes e janelas ao invés das ideias de estrutura. E isso porque, após o período de guerra, o movimento moderno ele ganhou uma popularidade maior com a sua ênfase no vidro e nos grids de metal. Então, algumas pessoas vão tomar isso como uma expressão de estrutura, mas mais apropriadamente, o Billington enxergava que isso era uma expressão da nitidez da própria tecnologia do metal. Mas em contrapartida, é colocado que a expressão estrutural em edifícios altos, ela pode surgir também de uma série de problemas de projetos que vão necessitar de uma imaginação estrutural maior. A exemplo de cargas laterais, geralmente provocadas por ventos, a redução da área útil à medida que o edifício vai aumentar, também a necessidade de criação de térreos livres e a distribuição desigual da carga de gravidade em uma parede externa. Existem outros problemas também, mas com esses já é possível ilustrar como que o Fazlur-Khan ele vai encontrando novas soluções ao insistir que a estrutura fosse expressada. E ele ainda coloca que apenas mostrar a estrutura não seria o mesmo que expressá-la. Para isso, a gente também tem vários exemplos. A Ponte Britânia, por exemplo, vai mostrar as suas vigas, mas elas não vão expressar como que essas vigas vão carregar as suas cargas, porque elas são visualmente tão pesadas perto dos seus suportes, onde poderiam ser um pouquinho mais esbeltas, quanto no meio do vão. A gente também tem como exemplo a Hellgate Bridge, que por outro lado vai mostrar uma estrutura do arco, só que ela não vai conseguir expressar o fato de que a corda superior ela vai terminar no ar, enquanto toda a carga passa para as fundações através da dobradiça da corda inferior. O viaduto Garabit também é trazido como exemplo, e aqui no caso ele ao contrário vai conseguir expressar claramente essa mesma ação articulada ao unir as cordas superiores e inferiores na fundação. Então, a expressão da estrutura em edifícios altos, ela vai começar com a Torre Eiffel e incluir torres de ponte suspensas, assim como edifícios de escritórios altos. As duas ações básicas típicas de todas as torres altas são o transporte, primeiro, das cargas verticais e segundo, das cargas horizontais. A Torre Eiffel ela vai expressar o segundo, enquanto que a Torre da Ponte Suspensa vai expressar o primeiro. Ele inclusive dá como exemplo que, na Torre da Ponte, a carga primária ela vai vir da ação vertical dos cabos no topo da torre. E essa carga concentrada ela acaba criando forças verticais grandes e constantes em toda a altura da torre. E com isso, o peso dela acaba sendo menos importante. Já em edifícios de escritórios, por outro lado, o Billington coloca que a carga vertical vai ser zero no topo e vai aumentando gradualmente em direção à base. E essa mudança gradual por si só não dá muito espaço para expressão, a menos que haja alguma descontinuidade na carga, que é uma condição, por exemplo, que permitiu que o Khan colocasse em prova o seu talento em relação às torres de concreto, que é o próximo tópico aqui. Então, em torres de concreto, nós temos 6 exemplos de construções projetadas pelo Fazlur-Khan com esse material, sendo que alguns deles nós já vimos anteriormente. São eles o Hartford Plaza, o Brunswick Building, o DeWitt Chestnut, o One Shell Plaza, o Ontario Center e o John Hancock Tower. O David Billington fala bem brevemente sobre esses edifícios, mas ainda assim ele consegue destacar os pontos mais importantes de cada um. No caso desse primeiro, o Hartford Plaza, ele conta que se tratava de um prédio em Chicago de 20 andares que possuía uma estrutura esquelética externa bem visível, como a gente consegue observar. Então, esse edifício, que é relativamente baixo quando comparado às suas outras edificações, vai conseguir evidenciar a sua estrutura, mas assim como nas obras da primeira escola de Chicago, o carregamento ele vai ser muito pequeno e gradual para fornecer muita margem de expressão estrutural. E já no caso da segunda edificação, um pouco maior, agora com 38 andares, a gente ainda consegue ver um esqueleto de concreto na fachada, mas agora o térreo ele vai ser aberto e livre,
o que faz surgir um problema de descontinuidade de cargas, uma vez que o amplo espaço que foi aberto vai possuir menos colunas. Então, para resolver isso, o Faz Durkheim ele projetou vigas maciças que vão transportar as cargas das colunas como se fosse uma espécie de vigas de transferência. Só que esse problema anterior das cargas laterais levou Kahn a criar um tubo emoldurado no qual toda a rigidez lateral fosse fornecida por paredes externas, formada por uma grade de colunas e vigas estreitamente espaçadas. Então, esse prédio de agora, de apartamentos, ele conseguiu usar pela primeira vez essa ideia de tubos. A fachada ela tem uma aparência mais uniforme e a estrutura esquelética ela vai ficar mais espessa apenas na parte inferior do edifício. Mas, de acordo com Billington, é só nesse próximo edifício que o Kahn conseguiu expressar o tubo emoldurado com um visual novo e mais interessante. Então, no caso do One Shell Plaza, as paredes externas elas precisavam de uma resistência extra, e por isso o Kahn aproveitou a chance de elaborar uma nova forma, tornando essas colunas mais pesadas e mais profundas, e com isso possibilitando que elas fossem projetadas para fora da parede. Os dois projetos finais de torres de concreto de Kahn estão em Chicago. Ambos são estruturas multiuso, com pouco menos de 60 andares, e ambos têm uma grande grade de colunas e vigas expostas na parede externa. Mas em um deles, o Ontario Center, o Kahn conseguiu introduzir um reforço diagonal, fazendo com que uma série de janelas fossem dispostas nesse sentido, e ao longo do exterior, para formar alguns travamentos em X, que vão se assemelhar ao seu projeto do John Hancock Center, feito em aço. E aqui no tópico Torres de Aço, o Billington inicia trazendo uma imagem que comparava os 7 edifícios mais altos do mundo, construídos até o ano de 1972, com o objetivo de discutir sobre as origens e o futuro dessas imensas obras. Então, olhando para essas 7 construções, o autor ele consegue destacar que a gente já consegue ver logo uma afinidade maior entre a Torre Eiffel e o John Hancock Center, já que ambos vão possuir um visual mais tecnológico e um perfil mais afunilado. Já a Sears Tower, que é uma torre mais assimétrica, ela vai expressar uma nova ideia estrutural, só que o Billington enfatiza que essa ideia ainda precisava de uma explicação para ficar mais clara. E há algumas outras edificações, como o Standard Oil e o World Trade Center, eles são igualmente típicos dos estilos arquitetônicos do pós-guerra, como exemplo o modernismo. E, por fim, o Billington destaca aqui, dos desenhos das edificações americanas, os de Kahn são realmente os únicos que vão refletir as ideias estruturais na criação da forma. Então, com isso, ele conta a história do projeto da Torre Hancock. Inicialmente, ela começou como 2 prédios separados, um para escritórios e outro para apartamentos. Mas por causa do local, do terreno ser muito limitado, o arquiteto do projeto sugeriu combinar esses 2 projetos em esses 2 prédios em um só. E o Kahn imediatamente propôs projetar um tubo diagonal para a estrutura. Então, a eficiência que esse tubo possuía se devia ao fato de que as paredes externas elas suportavam a maior parte das cargas de gravidade vertical e toda a carga de vento lateral. Então, essa forma é eficiente na Torre Hancock, porque essas diagonais elas vão unir as colunas que estão amplamente espaçadas e vão distribuir assim as forças verticais de maneira uniforme entre elas. Ao criar esse tubo, o Kahn ele também conseguiu aproveitar ao máximo as mudanças estruturais introduzidas na construção de edifícios altos ao longo dos anos anteriores. Ou seja, ele conseguiu interiores maiores sem colunas e ainda divisórias internas removíveis e mais leves. Por isso que a sua estrutura tubular ela fornecia, com relativamente pouco material, uma resistência e uma rigidez relativamente mais altas. E a segurança da torre, ela também acabava derivando dessa sua forma tubular, porque enrijecida pelos pisos em todos os níveis, a forma do tubo, ela também conseguia oferecer segurança contra as vibrações excessivas, além da própria resistência dela ser auxiliada por ter a estrutura de aço exposta coberta por um revestimento de alumínio protegido. Então, de forma semelhante,
A economia de construção ela foi alcançada com todo mundo trabalhando no plano original durante o desenvolvimento do projeto, o que envolvia o proprietário, o desenvolvedor, o arquiteto, o engenheiro e o construtor. Com isso, o Billington coloca que, ao usar uma estrutura tubular composta de poucas colunas com enormes diagonais, Fazlur-Khan conseguiu expressar visualmente uma eficiência de estrutura que provavelmente é mais facilmente compreendida pelo público em geral do que qualquer outro grande arranha-céu. O fato de ter sido construído economicamente em comparação com edifícios semelhantes dá mais significado a essa forma estrutural altamente visível e única. O Billington ainda cita o exemplo da Sears Tower dentro do tópico torres de aço, já que aqui o Fazlur-Khan trouxe um conceito diferente, em que 9 tubos iriam compor a estrutura do edifício para que ele pudesse ficar menor em direção ao seu topo. Então, na lógica do engenheiro, 2 tubos para o andar 50, mais 2 no andar 66 e mais 3 no andar 90. Assim, cada tubo ele conseguia manter a integridade e a rigidez do sistema, e além disso, o edifício ele conseguia mostrar um perfil diferente em cada um dos seus lados. No ano de 1974, o Sears Tower foi considerado o edifício de escritórios mais altos do mundo, com cerca de 527 metros de altura, sendo que ele era apenas 30 metros mais alto que as Torres Gêmeas de Nova York, concluídas em 72. E o seu interesse visual era bem maior visto de longe do que de perto, uma vez que essa grande extensão da parede de vidro e do metal tinha pouca diferenciação. Então, nesse último tópico, o Billington achou importante destacar que, por mais que o Fazlur-Khan possuísse toda a sua importância como um exemplar engenheiro estrutural, era fundamental destacar que os seus projetos eram colaborações entre ele e um de seus parceiros na arquitetura, geralmente Bruce Graham. Inclusive, o Khan ele sempre enfatizou o seu papel como colaborador e não como designer principal. Então, ele também afirmava que o processo de projeto de qualquer grande edifício devia ser de natureza multidisciplinar. E esse argumento acabava sendo uma reação contra a ideia de que o arquiteto sozinho deveria produzir o projeto visual e o engenheiro deveria apenas se tornar o trabalho seguro e barato. Então, o Khan colocava também que toda a expressão visual, da forma geral a cada detalhe de estrutura exposta, vai refletir a estrutura real, uma vez que todos esses detalhes são pensados estrutural e esteticamente. Concluindo esse seminário, a gente consegue afirmar que o Fazlur-Khan ele foi um importante engenheiro estrutural, notável para a segunda escola de Chicago, que é constantemente lembrado por seus sistemas de projetos tubulares inovadores para sua época, especialmente na construção de arranha-céus. Mas muito além disso, o Fazlur-Khan ele mostrou o quão equivocado seria a ideia de que a engenharia deveria ser apenas uma aplicação racional da ciência. Aqui nós vimos que a engenharia ela pode e deve ser pensada como uma espécie de arte estrutural, que não vai assumir apenas um papel de coadjuvante dentro dos processos de projeto de uma edificação, mas sim o de um colaborador tão importante quanto o próprio projeto arquitetônico. Para o Fazlur-Khan, a estrutura ela deveria ser expressada e apenas mostrar a estrutura não seria o mesmo que expressá-la. Por isso que o Billington vai destacar aqui, nos desenhos das edificações americanas mais altas, os de Khan eram, de fato, os únicos que conseguiam refletir as ideias estruturais na criação das próprias formas. E por fim, esse texto ele vai finalizar com uma passagem do Billington que sintetiza muito todos esses conceitos, quando ele afirma que os ideais da arte estrutural são primordiais. Às vezes, o arquiteto é considerado como o maestro da sinfonia, dirigindo todos os instrumentos e moldando os resultados de acordo com sua própria visão. Khan, por essa analogia, é como um grande pianista, tocando um concerto com seu parceiro arquitetônico, conduzindo a orquestra. O concerto, obviamente, não faz sentido sem a orquestra, mas só se torna transcendental quando o solista é um grande artista. Então é isso, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com o assunto e muito obrigada por acompanhar até aqui.